Fala galera, beleza? Aqui é o Fabiano, professor de exatas, e essa é mais uma videoresolução de física. E o assunto de hoje é leis de Newton. Bom, caso você ainda não tenha o PDF da aula de hoje, você pode pegar no link da descrição desse vídeo. E como você já sabe, eu separei vários exercícios e reuni os mais importantes para você e coloquei nesse PDF. E também eu separei os que eu chamo de campeões de dúvida de vestibulandos, que também vão estar nos capítulos extra. Depois você dá uma conferida lá se você já fez eles, ok? Bom, então, como você pode ver, o conteúdo desse PDF trata de leis de Newton, força de contato e tensão do fio e o clássico problema do elevador. Muito bem, então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no like se você gostar desse vídeo. Espero tentar ajudar você, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício. Considere um helicóptero movimentando-se no ar em três situações diferentes. 1. Subindo verticalmente com velocidade escalar constante. 2. Descendo verticalmente com velocidade escalar constante. 3. Deslocando-se horizontalmente para a direita em linha reta com velocidade escalar constante. Muito bem, aí ele pergunta: a resultante das forças exercidas pelo ar sobre o helicóptero em cada uma dessas três situações é corretamente representada por qual alternativa? Muito bem, então agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer esse primeiro exercício. Muito bem, espero que você tenha tentado fazer. Como você pode observar no enunciado, né, nesses três itens, todos eles falam de velocidade escalar constante. Ok? Então vamos grifar aí, ó, velocidade escalar constante. E o que a gente tem que lembrar, né? Qual o conceito mais importante disso? Bom, nunca se esqueça que quando você tem uma partícula e todas as forças que agem nela têm uma resultante nula, ou seja, a força resultante é igual a zero, então nós temos certeza que a velocidade dessa partícula é constante, ok? Bom, por que isso acontece? Como você sabe, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Uma partícula sempre tem uma massa, ok? A gente está pensando em corpos com massa. Se a força é zero, então a aceleração também vai ser zero, também vai ser nula. E a aceleração nula, você muito provavelmente pode lembrar de movimento retilíneo e uniforme, beleza? Bom, então nesse exercício o que está acontecendo? Então vou desenhar aqui do lado. Imagina um helicóptero, e vai ser essa minha bolinha aqui. Esse vai ser meu helicóptero, ok? E esse helicóptero, né, ele está no ar, movimentando-se. E agora a gente vai fazer basicamente o que a gente chama de diagrama de corpo livre, ou DCL. O que seria um diagrama de corpo livre? É basicamente um diagrama, um desenho, em que a gente vai separar o corpo, que a gente quer analisar, e vai colocar todas as forças que estão agindo nele, tá bem? Bom, então quais são todas as forças aí? Então, temos a força peso, que está sempre para baixo, né? Em direção ao centro da Terra. E deve ter uma outra força, que no caso é a força de resistência do ar. Bom, a força de resistência do ar, ela tem que estar para cima, ok? Então, FR. Perceba que, nos três casos, como a velocidade escalar é sempre constante, independente se o helicóptero esteja subindo, descendo ou andando na horizontal linha reta, isso significa que, como a força resultante tem que ser zero, ambas as forças, a força do ar e a força peso, tem que ser iguais. Então, a força do ar tem que ser igual à força peso, ok? Aí assim, a força resultante é nula. Muito bem, então, mais uma vez, o helicóptero
tanto subindo quanto descendo, se estiver com velocidade escalar constante, a força resultante é sempre nula. Tudo bem? Então, um dos maiores erros aí que a gente pode cometer é que para subir tem que ter uma aceleração para cima. Não necessariamente. Então, esse é um assunto que a gente vai ver mais especificamente no problema do elevador, tá? Mas, se você tiver, por exemplo, uma partícula, tá? Com duas forças, uma para baixo e outra para cima, F1 e F2. Se a força F2 for maior que a força F1, bom, é claro que a aceleração vai estar para cima. Muito bem. Mas isso, como eu disse, não quer dizer que a velocidade também esteja para cima. Não quer dizer que a partícula esteja subindo. Como assim não quer dizer que a partícula esteja subindo? Então, eu espero que você lembre aí de cinemática. Caso você não lembre, você pode procurar os meus vídeos sobre cinemática, né? Os tipos de movimento, retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, e a classificação dos movimentos. Então, quando a velocidade tem a mesma direção e sentido da aceleração, a gente fala que o movimento é acelerado. Agora, a velocidade pode estar para baixo, ou seja, pode ter uma descida. O helicóptero poderia estar descendo com uma aceleração para cima. E aí, nesse caso, para classificar o movimento, a gente chama de movimento retardado. Tudo bem? Então, no primeiro caso aqui é acelerado, no segundo é retardado. Bom, então, conclusão. Aceleração estar para cima não significa que a partícula, ou no caso o helicóptero, esteja subindo. Muito bem, então, dada essa explicação, agora vou dar alguns segundos aí para você assinalar a alternativa correta. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então, conclusão, resposta alternativa A. Beleza? Todos os vetores, né, estão para cima, ok? Direção, né, vertical, sentido para cima. Muito bem. Então é exatamente o que ele pede. A resultante das forças exercida pelo ar. Então para cima, tá? Muito bem, espero que você tenha conseguido. E agora a gente vai para o exercício número 2. Bom, então estamos aqui com o exercício número 2 e agora a gente vai ler o enunciado. Um avião em voo ascendente está movimentando-se com velocidade vetorial constante. Olha, novamente aí, você vai pegar a sua caneta e vai grifar. Velocidade vetorial constante. Ok? Então, esse é um dos primeiros tópicos mais importantes, né, da aula de hoje, que é velocidade constante, força resultante igual a 0. Bem, então continuando aí, de modo que essa trajetória retilínea forma um ângulo θ com o plano horizontal. Então, perceba aí no desenho, a trajetória, né, a direção aí do avião, está fazendo um ângulo θ com relação à superfície, né, do chão, no caso, né, ângulo θ. Bom, então continuando aí, ó, nessa situação, o avião está sobre várias forças aí, né? Quais são essas forças? 1, peso, P. A 2, a força de sustentação aplicada pelo ar, perpendicular à reta da trajetória. Então, essa seria uma força de resistência do ar, assim como no exercício passado, né? Então, força de sustentação ou força de resistência do ar. A 3, a força motriz proporcionada pelo motor na direção da reta trajetória. Então, o que está acontecendo no caso é que você tem as hélices, né? Elas estão girando e estão empurrando o ar para trás. Então, ação e reação, terceira lei de Newton. Se o avião empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para frente. Isso faz com que o avião se desloque, né? Beleza? E também tem, no 4, uma força de resistência do ar, né, na direção da reta R. Tá vendo? Tá vendo o vetor Rzinho aí? Muito bem, então vamos ver ali, ó. Novamente, temos a força peso na vertical. Temos a força de sustentação aqui na perpendicular, né, da trajetória. Depois, a força F, que é a força motriz, né, que faz com que ele se mova para a direita. No caso, como eu disse, né, não quer dizer que
tem uma aceleração para a direita, ele se move para a direita, tá bom? Na verdade, essa força motriz é a força de resistência do ar, no caso o ar que está empurrando o avião, bem? E a força R aí. Então agora eu quero que você novamente pause o vídeo e tente aí resolver o que se pede, ó. Ele está pedindo qual vai ser a intensidade da força F em função dessas outras forças. Bem, então agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer esse exercício. Vamos lá. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Perceba que a gente vai ter que fazer uma decomposição de forças, né? E a gente sempre decompõe em qual direção? Na direção do movimento, tá bom? Então, o que eu já vi? Eu já vi muita gente tentando decompor dessa maneira. Ó, atenção, tô fazendo de uma maneira errada, tá? Pessoal, tenta decompor a força F, coloca uma Fx, uma força Fy aqui, né? Que seria a decomposição dessa força Fona. Depois a decomposição da força R, né? Então você vai ter uma R na horizontal. Você percebe que tem muitas forças se você for decompor dessa maneira. Então é a maneira errada. A gente sempre decompõe em qual direção? Na direção do movimento. Então agora que, né, a gente vai fazer essa decomposição, quero que você sempre tenha uma régua no seu estojo. Isso é importantíssimo, tá? Todo vestibulando aí que vai bem, né, no vestibular tem no mínimo uma régua dentro do seu estojo, não é verdade? Eu sei que no Enem não pode usar régua, mas nos outros vestibulares, né, o VEST, Unicamp, Unesp, pode usar, então leve a sua régua, ok? Então aqui eu estou desenhando, seria essa a horizontal, tá? E aqui seria a direção da trajetória aí do avião, beleza? Então pode chamar aqui de eixo X, por exemplo, que é o eixo da trajetória. E o eixo Y vai estar perpendicular a esse eixo X. Então, aqui o eixo Y. Muito bem, então é assim que se faz normalmente, né? Porque é a maneira mais fácil de se entender. Então, quando você pega o conceito, não tente fazer a decomposição de forças em cima do desenho. Faça um novo desenho, um novo diagrama. Então vamos lá, quais são as forças que existem? Então tem a peso, eu coloquei a peso aqui na vertical, P. Tem a força F, está na mesma direção do X, força F. A força de sustentação S, que está na direção do Y, S. E a força R, ok? E também pode ser considerada uma força de resistência aí, né? Resistência do ar, R. Muito bem, então agora novamente aí, se você ainda não conseguiu fazer o exercício, eu quero que você pause o vídeo e me explique, e já aproveitando, tente decompor qual vai ser a força, quais vão ser as forças que vão ser decompostas, ok? Vamos lá, tente pausar o vídeo e me diga qual vai ser a força aí que vai ser decomposta. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então a força que vai ter que ser decomposta é a força peso, a única, né? É a única. Tudo bem? Então, como decompor a força peso, você vai ter duas componentes. Uma componente no eixo Y e a outra componente no eixo X. Tudo bem? Então, para a gente não poluir o desenho, novamente, eu vou fazer um desenho aqui embaixo para que você consiga entender bem o que vai estar acontecendo. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Mais uma vez, temos aqui o eixo horizontal. Esse é o eixo da trajetória, o eixo X. O eixo Y tá aqui, perpendicular ao eixo X. E a tangente, aliás, o ângulo θ está aí. E a força-peso aqui, ó, nessa vertical, né? Peso. Então, como é que a gente decompõe a força-peso? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai gerar duas parcelas, tá? Dois vetores. Uma na direção do eixo X. Eu vou colocar em azul aqui, ó. Vamos chamar de PX.
e a outra componente no eixo Y. Eu vou colocar em rosinha e chamar de PY. Vou apagar esse P em vermelho para não confundir. Pronto. Então temos aí as forças já decompostas. E agora a gente tem que colocar tudo isso em função do ângulo θ, certo? Como é que a gente vai colocar o ângulo θ aí dentro desse desenho? De uma maneira bem simples, tá? E é por isso, esse é o motivo pelo qual a gente tenta fazer, né, outros eixos coordenados, para que o ângulo θ fique bem claro. Então, perceba aqui que nós temos um ângulo de 90 graus. Acabei de desenhar um ângulo de 90 graus, certo? Porque a força-peso sempre está na vertical. E observe o ângulo que eu estou colocando agora em verde. Esse ângulo em verde a gente chama de ângulo complementar. Por que complementar? Porque o θ mais esse ângulo em verde, pode chamar de alfa, tem que dar 90 graus. Certo? Porque a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, né? Então o alfa é complementar. Então, você pode falar que o alfa é 90 menos θ. Ok? Bom, logo a seguir, você percebe que existe um outro ângulo aí. Eu vou colocar agora de roxinho. Esse outro ângulo aqui em roxo é o próprio, como você provavelmente já percebeu, é o próprio ângulo θ. Já que alfa mais o θ tem que dar 90 graus. Então, novamente, aí temos o ângulo θ. Legal, beleza. Agora a gente pode continuar escrevendo o quê? Podemos escrever que o PX, ele é o quê? Ele é o cateto oposto, né? Perceba que é o cateto oposto aí do ângulo θ. Então, cateto oposto, é só você lembrar aí de trigonometria, seno, cosseno, tangente. Cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, PX é P seno de θ. E o PY, no caso, esse rosinha, é o cateto adjacente. Ok? Adjacente porque ele está ao lado do ângulo θ. Então, cateto adjacente, P cosseno θ. Muito bem. Eu espero que você tenha conseguido aí perceber esses ângulos. Caso você não tenha conseguido, recomendo que você tente fazer novamente, né? Pega uma folha, sulfite, desenhe, tá? Bastante importante isso. É só fazer isso, tá? O exercício basicamente era só fazer essa decomposição e observar aí, né? Voltando no desenho, no primeiro desenho que eu fiz, ó. A força-peso, ela gerou duas decomposições, que é o PX e PY. Então vamos lá escrever, colocar o PX em azul, que está aqui, PX, e o PY em rosa. O PY em rosa, aqui. Beleza? Muito bem. Então, qual é a equação que a gente vai escrever de maneira que o avião esteja viajando com velocidade constante? Então, 5 segundos aí para você fazer. Então, para que o avião esteja com velocidade constante, vamos escrever aqui: a força F é igual a R mais PX, certo? Eu vou apagar aqui. Então, vamos escrever então que a força F é igual a R mais PX. E como a gente já escreveu, né? O PX era o P seno de θ. Então, essa força F, R mais P seno θ. Então, a alternativa correta, alternativa C. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer também esse exercício. Então, vamos para o próximo aí. Muito bem, então estamos aqui no exercício número 3 da VUNESP. A figura representa, em escala, as únicas forças que atuam sobre um objeto de massa m igual a 1,2 kg. Então perceba aí, né?
nesse desenho, nesse diagrama aí, que cada quadradinho tem 2 newton. 2 newton. Perceba que a força F1, né, tá na vertical, e a força F2 está meio que na diagonal, né, meio inclinada, e a massa M tá ali onde eu estou circulando, ok? Muito bem, então a força F1 e F2 estão sendo aplicadas na massa M, e ele pergunta aí, né, calcule, item A, a intensidade da força resultante que age no objeto, e item B, o módulo da aceleração adquirida pelo objeto. Muito bem, então novamente agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer o exercício. Bom, espero que você tenha conseguido fazer aí. E agora vamos para a resolução, né? Perceba aí que são duas forças bem diferentes, né? A F1 está na vertical, completamente na vertical, e a força F2 ela está meio inclinada. E é bem complicado, de certo modo, a gente somar dois vetores que estão em direções completamente diferentes, né? Se você tivesse uma massa com duas forças na horizontal, por exemplo assim, ó, 3 newtons para a direita e 4 newtons para a direita, bom, muito fácil, a resultante das forças é 3 mais 4 dando 7. A mesma coisa iria acontecer se você tivesse ambas as forças na vertical. Por exemplo assim, 3 newtons e 4 newtons, você vai ter 7 newtons na vertical. Agora, se você tiver ângulo, por exemplo, fazendo um ângulo assim de 90 graus, ó, 3 newtons na vertical e 4 newtons na horizontal, a força resultante vai ser dada. Você pode usar aquela regrinha da paralelogramo, né? Mas aqui é só fazer basicamente o que? Um Pitágoras. Ok? Pitágoras. E é só lembrar do triângulo 3, 4, 5. Então a força resultante vale 5 newtons. Se você preferir, pode fazer um Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí, fazendo esse cálculo, vai dar 5 newtons. Agora, quando você já tem forças aí fazendo ângulos, a melhor coisa que a gente pode fazer é decompor as forças, assim como a gente fez no exercício anterior. Então, sabendo aí dessa explicação, agora eu vou dar mais um tempinho aí para você tentar fazer esse exercício, enquanto eu desenho a decomposição das forças. No caso, eu vou decompor a F2. Bem, então aí em roxo, a F2 gerou dois vetores, uma na vertical, F2y, e outra na horizontal, F2x. Perceba que na vertical vamos ter uma força F1 para cima, com dois quadradinhos, no caso, cada quadradinho é 2 newtons, então F1 tem 4 newtons, ok? Então tem 4 newtons na vertical dirigido para cima. E na vertical dirigido para baixo, F2y, que também tem 4 newtons. Moral da história, elas se anulam. Então podemos fazer dois tracinhos assim, ó, dois risquinhos para cada vetor. Significa que elas estão se anulando. Sobrou então a única força, F2x, na direção horizontal. E essa F2x, qual vai ser o valor? F2x vai valer 6 newtons, ok? Por que 6 newtons? Porque como temos 3 quadradinhos, e cada quadradinho tem 2 newtons, então 3 vezes 2 dá 6. E agora é só aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, 6 newtons. Isso é igual a massa do corpo, 1,2 quilos. Vezes a aceleração, então a aceleração dá 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, basicamente, é essa resolução aí desse exercício. No item A ele pedia qual o valor da força resultante. E no item B, o módulo da aceleração adquirida pelo objeto. Espero que você tenha conseguido também fazer esse. Vamos fazer o próximo aí. Próximo,
pode ser considerado aí um exercício de médio para difícil, tá? É um exercício aí com bastante conceito. Vamos lá, vamos tentar fazer. Muito bem, exercício número 4. O carrinho da figura abaixo tem massa e mão, valendo 15 kg. E está acelerada pela força F0. O bloco de massa M, que é igual a 5 kg, está em repouso em relação ao carrinho. Olha lá, grifa lá, repouso em relação ao carrinho. Repouso em relação ao carrinho quer dizer que esse bloquinho amarelo está parado. Outra informação importante, não há atrito entre o carrinho e o bloco. Então, atrito, vou dedicar um capítulo extra só para esse assunto, ok? Então, vamos ver nos próximos vídeos aí. Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal para que você sempre receba vídeos novos. Bom, então o que ele pede? A força horizontal exercida pelo carrinho sobre o bloco é o vetor. Então, ele pergunta aí qual vai ser a força horizontal exercida, né, pelo carrinho no bloco em função da força F0. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer esse exercício. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Talvez a coisa mais importante desse exercício é a frase está em repouso em relação ao carrinho. E isso, né, vai fazer com que a gente tenha que revisar um dos conceitos bastante importantes. Estar em repouso, o que significa isso? Então, lembra de inércia, primeira lei de Newton, né, a lei da inércia. A partícula vai tender a manter sempre o mesmo movimento. Se ela tivesse movimento com velocidade constante, tenderia a manter velocidade constante. Se tivesse movimento com uma aceleração constante, ela ia tender com a mesma aceleração. Ok? Então, lei da inércia, né? Agora, o que está acontecendo aí, né? Aquela caixinha que eu vou desenhar agora aqui, ela também está em movimento. Perceba que estou desenhando o carrinho com a caixinha e está todo mundo aí, né? Está sendo movimentado com uma força F0. Então, qual a afirmação aí que você pode já, se você quiser anotar no seu caderno, eu acho que é importante, é: se uma partícula está em repouso em relação a outra, né? Lembra de referenciais inerciais, né? A gente pode dizer o quê? Que neste caso, tanto o bloco pequeno quanto o carrinho tem acelerações iguais. Beleza? As acelerações deles são iguais. Tá? Porque se as acelerações não fossem iguais, o carrinho poderia acelerar e se deslocar, por exemplo, aí do fundo, né, do ônibus. Então imagina você dentro do ônibus, tá? E o ônibus está acelerando. Se o ônibus freia, ou seja, adquire uma nova aceleração, por inércia, a gente vai ser desencostado do banco, na verdade. Então, as acelerações dos dois corpos vão ser diferentes, né? A nossa aceleração e a aceleração do ônibus vão ser diferentes. Isso faz com que a gente se movimente dentro do ônibus. E neste exercício aí, como eu disse que está em repouso, podemos considerar que as acelerações são iguais. E agora vem o conceito mais importante aí desse exercício e talvez do capítulo como um todo, que vai ajudar a gente a resolver todos os outros exercícios. Todos os outros exercícios quando a gente envolve a primeira lei de Newton, que é a da inércia, e a terceira lei de Newton, que é da ação e reação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, primeira coisa que a gente vai olhar, é olhar como um todo. Ok? Para descobrir o quê? Para descobrir a aceleração do sistema. O que seria a aceleração do sistema? É a aceleração com a qual o carrinho anda
E também o bloquinho também vai andar. Vamos lá então? Vamos escrever isso. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração na direção sempre do movimento, tá? Eu não estou preocupado com a peso nem com a normal. Por que eu não estou preocupado com a peso nem com a normal? Porque a peso e a normal, elas, nesse caso, pode ser consideradas iguais e elas não fazem movimento, né? Não geram nenhum movimento. Então, vamos considerar somente a força F0 aí que faz movimento. Então, a força resultante é F0. Isso é igual a... E agora, como a gente está olhando como um todo, a gente tem que considerar a soma das massas. Soma das massas, M' mais Emão. Tudo isso vezes a aceleração. Ok? Isso tem que ficar bastante claro, tá? Então, se você quiser, pode já substituir os valores. A massa M' vale 5 kg, a massa Emão vale 15. Então, a gente vai ter que o F0 é igual a 20A. Portanto, a aceleração do sistema vai ser, passo dividindo, F0 sobre 20. Muito bem. Essa aceleração do sistema. E agora, em segundo lugar, segundo passo, a gente vai olhar separado. Perceba que no primeiro passo a gente acha a aceleração, ou seja, primeira lei de Newton, né? Lei da inércia, aceleração. E no segundo passo, separado, a gente vai achar o quê? As forças de contato. Bom, então, ação e reação. A gente pode falar da ação e reação. Enquanto o bloco, né, atrapalha o carrinho está empurrando o bloco, certo? Ação e reação. Então, a gente pode considerar uma força, vou colocar aqui, uma força de contato, a força F, Fzinho aqui, está fazendo com que o bloquinho também se desloque para a direita, assim como o sistema como um todo. E essa Fzinha aí é uma força que o bloco está fazendo contra a parede, né, do carrinho. Entendeu? Essa F no carrinho tem que estar em sentido oposto. Tá bom? Importante. E agora, simplesmente assim, depois de tanta explicação, o exercício fica fácil. Então, olhando separado somente para esse bloquinho M, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante é somente a força F, que é a única que faz movimento. Isso é igual a massa desse bloquinho, que vale 5. Tudo isso vezes a aceleração. E a aceleração é a mesma do sistema. E a aceleração do carrinho, que também tem a mesma aceleração do bloco. F0 sobre 20. Passa simplificando 5 com 20. Então a força de contato aí, F0 sobre 4. Ok? Bom, espero que você tenha conseguido aí. Espero muito que você tenha absorvido esse conceito, que é o conceito principal aí desse capítulo, tá? E a alternativa A, essa é a resposta aí do exercício número 4. Bom, então mais uma vez a gente vai, quando a gente precisar aí de forças de contato, forças de tração no fio, forças normais, a gente sempre vai olhar como um todo, encontrar a aceleração do sistema e depois separar. E quando a gente separa, a gente faz os desenhos. Então não se esqueça aí de ter sempre a sua régua, ter uma folha aí separada para que você possa desenhar. Então você vai ter que desenhar bastante nesse capítulo, tá bom? Muito bem, então dito isso, vamos aí para os próximos exercícios. O próximo aí também é bastante importante. Vamos lá? Bom, então estamos aqui no exercício número 5. Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então, na figura a seguir, um bloco de gelo de massa de 3 toneladas, tá? Nunca se esqueça que toneladas é 1000 quilos. Você pode escrever aí que a massa M é 3 vezes 10 a terceira quilogramas. Beleza? Continuando então. É colocado sobre o reboque de um caminhão que inicialmente está em repouso. Ó, no início está em repouso. Tá. Então, olha aí o desenho. Então tem um caminhão, engate, reboque, bloco de gelo. Continuando ali a leitura. No instante T0,
o caminhão arranca, recebendo do chão uma força total de atrito de intensidade de 10 kN. Olha lá, mas eu não falei de atrito. Bom, não preciso necessariamente falar muito sobre atrito, porque você sabe que para um caminhão sair do lugar, ou para a gente conseguir andar, o chão tem que ter atrito. Porque se o chão não tivesse atrito, não sairíamos do lugar, na verdade. Então o que acontece no nosso caminhar? Quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Certo? Ação e reação. Pares, né? Ação e reação. No caso aí, o caminhão vai empurrar, né, os pneus, né? Vão empurrar aí o chão para trás, o chão vai empurrar o caminhão para frente. E essa força aí a gente chama de força de atrito. Bom? De intensidade de 10 kN. Então, se você quiser, já pode fazer assim, né? Existe uma força F ali de 10 kN. Tá, então continuando. A massa do caminhão é de 3 toneladas. A massa do reboque é de 1 tonelada. Não esqueça do gelo, né? Que tem 1 tonelada também. O engate tem massa desprezível. E, olha outra coisa importante, ó. O atrito entre o bloco de gelo e o reboque é desprezível. Então vamos grifar isso, ó. O atrito entre o bloco de gelo e o reboque é desprezível. E também não considere a força de resistência do ar. Bom, então vamos lá. E tem calcule os módulos das acelerações do caminhão, do reboque e do bloco de gelo. Imediatamente após o T0, ou seja, imediatamente quando ele começa a acelerar. E no item B, a intensidade da força do engate. Então, como a gente viu no exercício anterior, primeiro passo, olha como um todo, para achar quem é a aceleração. E aí você vai encontrar a aceleração do item A, que é a aceleração do sistema, que é a mesma aceleração de todos os corpos que se movimentam. Olha lá, atenção, todos os corpos que se movimentam têm a mesma aceleração. Segundo passo, você vai separar os corpos, identificar quais são as forças que existem e, novamente, fazer força estântica massa de aceleração para calcular aí as forças de interação entre eles, né? No caso, a força do engate, né? A força de tração, força de contato. Isso você vai fazer no segundo passo. Então agora eu quero que você pause o vídeo novamente e tente aí completar esse exercício. Vamos lá. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. Então, vamos lá, no item A. Primeiro passo era fazer o quê? Olha como um todo. Para descobrir o quê? Para descobrir a aceleração do sistema. Não é verdade? Vamos descobrir a aceleração do sistema. Só que aí, olha aquela frase que a gente grifou. O atrito entre o bloco de gelo e o reboque é desprezível. Isso significa que o bloco de gelo não vai andar. O bloco de gelo vai simplesmente deslizar aí em cima do reboque. Então, não vamos considerar a massa do gelo, do bloco de gelo, para a gente colocar na formulinha. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, mais uma vez, não vamos considerar o bloco de gelo. Por quê? Porque no momento que o caminhão arranca, logo a seguir, o bloco de gelo vai cair no chão. Por quê? Porque não existe atrito entre o bloco de gelo e o reboque. Tudo bem, então? Então vamos lá, então. Então, continuando, a força resultante é 10 kN, 10.000 N, que é a força de atrito, no caso, né? Isso é igual a massa total, e a massa total a gente só vai considerar a massa do caminhão mais a massa aí do reboque, tá bom? Então, a massa do caminhão, 3 toneladas, 3.000, mais a do reboque, que dá 1 tonelada, 1.000 quilos, né? Então vai dar 4.000. Vezes a aceleração, então a aceleração simplifica, né? Não esqueça sempre aí de fazer simplificações, tá? Corta os zeros, né? Corta 3 zeros do outro lado esquerdo. Então 10 dividido por 4, então a aceleração dá 2,5 metro por segundo ao quadrado. Bem, espero que você tenha conseguido aí. No item B, vou lá, mais uma pausa aí para você tentar fazer. No item B,
olha só pro reboque. Eu tô desenhando só o reboque aqui. O reboque tem uma massa de 1 tonelada. E nós queremos essa força aqui, que é a força do engate. Chamada de FE. Força do engate. Então, mais uma vez. Segundo passo. Separado. Formulinha. Força resultante do MA. A força é a força do engate. Isso é igual a massa só aí do reboque, que é 1 tonelada. 1000. Vezes a aceleração, que é 2,5. Então, multiplicando, nós temos aí 2.500 Newton. Ok? Se você quiser colocar de acordo com o enunciado, coloque aí 2,5 kN. Bem, então espero que você tenha conseguido fazer também esse exercício aí. Bom, então estamos agora no exercício número 6. No exercício número 6, perceba aí que tem bastante decomposição, né? Decomposição de forças. Então, vamos para a leitura do enunciado. Considere um bloco de massa E-mão igual a 6 kg, submetido a uma força de F, né? Uma força F de intensidade de 20 Newton, e inclinado de 37 graus em relação ao plano horizontal. Olha para sua figura aí, né? Então, na figura tem essa força aí de 20 Newton e aquele ângulo aí horizontal de 37 graus. Ok. O bloco se desloca em um plano horizontal e a força de atrito entre o bloco e o plano de apoio tem intensidade de 10 newtons. Olha lá. A força de atrito, aqui ó, circulando em vermelho, ó. Tá vendo? Força de atrito. Então, eu não falei nada sobre a força de atrito, mas o que você consegue perceber aí, né? Que a força de atrito é uma força de contato entre superfícies, certo? Que neste caso aí, ela está atrapalhando o movimento. Na verdade, o movimento aí tende a ser nessa horizontal, nesse eixo X aqui que eu estou desenhando. Mas o atrito está atrapalhando, está tentando segurar o bloco. Beleza? Bom, então vamos ver o que ele pede aí, ó. Adote aí, né? G é igual a 10, despreza o efeito do ar, e ele deu vários dados aí, o seno e cosseno aí dos ângulos, né? Vai ser importante para a gente calcular a resultante e tudo mais. Então no item A ele pede as componentes da horizontal e vertical de F, ou seja, você vai ter que decompor a força F em componentes horizontal e vertical. Vai ter que fazer, ó, calcula aí a força FH horizontal e FV vertical. Ok? Então, bem fácil, né? É só usar aí a trigonometria, tá bom? Então esse era o item A. Item B. A intensidade da força normal que o plano exerce no bloco. Então perceba aí que a força normal está aqui onde eu estou circulando. E temos duas forças na vertical dirigida para cima e uma única força vertical dirigida para baixo. Tá bom? Essa é a dica que eu estou dando aí para você tentar fazer. E no item C, ele pede o módulo da aceleração do bloco, aceleração nessa direção horizontal. Bom, então vamos ter que calcular aí a aceleração usando aí a segunda lei de Newton. Bem, então agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer esse exercício. Vamos lá. Tudo bem? Espero que você tenha tentado aí. Então, acho que o item A é bem tranquilo, né? A força horizontal vai ser a força vezes... E agora o que a gente vai usar? Seno ou cosseno de 37 graus? Perceba aí que na horizontal eu estou riscando aqui em rosa. É o cateto adjacente. Então, F cosseno de 37 graus. Certo? E a força vertical
Ou pode ser a outra, F seno de 37. Substitui aí os valores. O quanto que vai dar, substituindo os valores. Vai colocar a força F dando 20, cosseno de 37, 0,8. A força horizontal está dando 16 newtons. E a vertical, cujo seno de 37 é 0,6, vai dar 12 newtons, né? Beleza. Então, você já tem a decomposição dessas forças. Eu vou fazer aqui no desenho somente a decomposição, né, das forças aí. Então, vamos esquecer a força F de 20 newtons. Então, esquece essa força F de 20 newtons e coloque aí as forças já decompostas. Então, na horizontal valia 16 newton e na vertical 12. Muito bem. Então, agora, se você não conseguiu ainda, pausa o vídeo para fazer o item B e o item C. No item B ele pede quanto que é a força normal, Fn, e no item C ele pede quanto vale a aceleração. Vamos lá, tenta fazer. Bem, então no item B, acho que é bem tranquilo, né? Você vai ter duas forças na vertical e essas duas forças tem que anular com a força horizontal. Fn mais Fi vertical é igual a peso. No caso, força normal mais 12 é igual a peso, que é 60. Então a força normal vale 60 menos 12, né? Passo 12 lá subtraindo, dando 48 newtons. Bem tranquilo. E no item C, vamos aplicar aí força resultante é igual a massa vezes aceleração. Resultante das forças, você vai ter 16 newtons para a direita e 10 newtons para a esquerda. Então o bloco vai se movimentar para a direita com uma resultante de 6 newtons, né? 16 menos 10. Então, vamos escrever isso. 16 menos 10. Isso é igual a massa desse corpo, que vale 6 newton, vezes a aceleração. Então 6 é igual a 6 vezes a aceleração. A aceleração dá 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Bem, espero que você tenha conseguido fazer também esse exercício aí. Acho que foi bem tranquilo, né? Bom, então vamos aí fazer os próximos exercícios. Muito bem, então exercício número 7. A figura mostra um helicóptero que se move verticalmente em relação à Terra, transportando um bloco de massa de 100 kg por meio de um cabo de aço. O cabo pode ser considerado inextensível e de massa desprezível quando comparado ao do bloco, e considere G igual a 10. Agora vem a parte importante. Suponha que, num determinado instante, a força tensora no cabo de aço tem intensidade igual a 1,2 kN e despreze a força de resistência do ar que age no bloco. Bom, então não se esqueça aí que a massa aí, né, do bloco vale 100 kg. Então vou anotar aqui, massa é igual a 100 kg. Bom, item A, determine nesse instante o sentido da aceleração vetorial do bloco, calcule seu módulo. E no item B, é possível saber se nesse instante o helicóptero está subindo ou descendo? Justifique sua resposta. Então agora eu quero que você pause o vídeo e tente aí fazer esse exercício. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido aí. Então, vamos desenhar aqui rapidamente o bloco. Aqui o bloco. E vamos colocar todas as forças existentes do bloco. Então a gente sabe que tem uma força chamada peso, está na direção para baixo, né? Peso. E para cima temos a força de tração. E os valores, a gente tem esses valores, né? A força peso, como é que a gente vai calcular? Peso igual a mg, massa vezes gravidade, né? A massa é 100 kg, g vale 10, então temos 1000 newtons. 1000 newton para baixo. Então, pode colocar assim, ó, isso é igual a 1000 newton para baixo.
Aqui você coloca módulo, né? Assim, no desenho, tá? Esse é o jeito correto de se fazer. E a tração para cima, 1200. 1200 newtons. Como é um vetor, a gente não coloca o vetor aí igual a 1200. A gente tem que colocar módulo. Agora sim, colocando essas duas barrinhas vira módulo. Essa maneira correta aí de se representar. Perceba que a força de tração é maior que a força peso, né? Então a força resultante vai estar para cima. Então vamos calcular essa força resultante? Bom, a gente já sabe que vai ser 1200 menos 1000, que dá 200 newtons, né? Então vamos aplicar então na segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. Segunda lei de Newton, você pode escrever como princípio fundamental da dinâmica. Muitos professores gostam que você escrevam isso também, né? Eu particularmente gosto bastante. Então, princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a MA, então vai ficar tração menos peso igual a massa de aceleração, tração 1200, peso 1000, isso é igual a massa do bloco, né? No caso, vale 100 quilos. Vezes a aceleração, então temos aí, ó, 200 igual a 100 vezes a aceleração está dando 2 metros por segundo ao quadrado. Dirigido para onde? Dirigido para cima, certinho? Então você pode até desenhar aí na sua figura aceleração para cima aí, 2 metros por segundo ao quadrado. Ok. Esse é o item A. E no item B ele pergunta, né, se é possível saber se o helicóptero está subindo ou descendo. Então, como eu te disse lá no comecinho ali da aula de hoje, é impossível saber se ele está subindo ou descendo. Por quê? Porque vai depender da característica do movimento. Porque a velocidade pode estar para cima ou para baixo, né? Se a velocidade estiver para cima, ele está subindo, velocidade para baixo, está descendo. Mas a aceleração estar para cima não significa que ele esteja subindo. Porque olha só, novamente aí, primeiro caso, eu circulei agora, velocidade para cima, aceleração para cima, movimento acelerado. Segundo caso, velocidade para baixo, aceleração para cima, movimento retardado. Ok? Bom, então basicamente é isso. O sentido do movimento não está determinado. Então eu espero que isso fique bem claro aí para você. Vamos fazer o próximo exercício então. Bom, então estamos aqui com mais um exercício campeão de dúvidas. E esse exercício é bastante importante, tá? Vamos lá, exercício número 8. Na figura, temos um operário de massa de 80 kg sobre uma balança de mola em um plano horizontal, puxando verticalmente para baixo um fio ideal. Olha só, então ele está puxando, hein? De modo a suspender verticalmente um bloco de massa de 20 kg, com aceleração constante de módulo de 5 metros por segundo ao quadrado dirigido para cima. Ok? Então esse bloquinho tem uma aceleração para cima, valendo meio metro por segundo ao quadrado. Então novamente não dá para saber se o bloco está subindo ou descendo. Dá para saber que a resultante, né, está dirigida para cima. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, exercício difícil aí, desafio, quero que você tente fazer. Então, adote a aceleração da gravidade valendo 10. Item A. Determine a intensidade da força que o operário aplica no fio. No caso, a força que o operário aplica no fio é a força de tração, né? A força desse fio é a força de tração. Item B. A indicação da balança que está calibrada em newtons. Então, será que essa balança está medindo o próprio peso da pessoa? Item C. A força de reação ao peso do operário, terceira de Newton, né? Essa reação, indicando sua intensidade, direção e sentido e onde está aplicado. Muito bem, então, agora eu quero que você pause o vídeo e, vamos lá, se esforce, tente fazer, pegue sua folha, monte o diagrama de corpo livre, separa os dois corpos, separa o bloco, separa a pessoa, anote todas as forças que existem e depois aplique aí os conceitos do princípio fundamental da dinâmica, tá bom?
Então vamos lá, tenta fazer. Muito bem, espero que você tenha tentado pelo menos fazer. Como eu te disse, esse é um exercício, não vou dizer que é complicado, tá? Não é tão complicado assim como aquele outro que eu fiz, que eu demorei um pouco, né? Exigiu muitos conceitos, mas você tem os conceitos bem definidos, os próximos exercícios vão ser muito mais tranquilos, muito mais fáceis. Sempre que você tiver dificuldade, olha sempre para os conceitos, tá bom? Então, eu acho que você já viu esse tipo de exercício aqui, ó. Duas pessoas, ambas puxando uma corda, certo? Ação e reação, né? Se uma pessoa puxa a outra com 100 Newton, a outra também está puxando a primeira com 100 Newton, claro. Quando a gente monta o diagrama de corpo livre aí, olha só como vai ficar o diagrama de corpo livre. Então vamos separar aí a pessoa da corda e anotar as forças que existem. A corda está aqui no meio. Quais são as forças que existem? Força de tração, né? Então olha lá como é que vai ficar. Tração no fio vai ficar assim. E a tração das pessoas, assim. Percebeu? Então, se a gente for apagar tudo e olhar só pro fio, essa vai ser a força de tração aí aplicada no fio. Então, se a gente considerar o fio totalmente inextensível, no caso ideal, assim vai ser o diagrama de forças no fio, certo? Nesse exercício aí a gente tem uma polia, né? No caso, duas polias, né? O que é uma polia? Polia, na verdade, é um disco em que a gente vai estar enrolando um fio em rosa aqui, ó. Então, a gente está enrolando esse fio nessa polia, ok? Então, se a gente for montar o diagrama de corpo livre nessa polia, as forças que estão aplicadas aí na polia, elas têm que estar de acordo com a do fio. No caso assim, né? Tração assim e assim. Tá vendo que nas extremidades a tração é sempre, ó, mirado para fora. Beleza? Por que eu disse tudo isso? Porque quando você monta o diagrama de corpo livre de todo esse desenho aí por completo, vai ficar mais ou menos assim, olha. Tente fazer também, acompanhe comigo. Pega a sua folha, desenhe. Ok? Bom, agora a gente vai colocar as forças, né? Em rosinha o fio. Vamos lá, colocando as forças aí. No bloco B, né? Tem peso do B para baixo. BB. E uma força de tração para cima. No fio, aí em rosinha, a tração, ó, ação e reação tá para baixo. E, como eu acabei de dizer, na outra extremidade do fio, a tração também tem que estar para baixo. Olha só, acabei de desenhar a tração para baixo. Ação e reação. No homem, a tração, na mão da pessoa, no caso, a tração está para onde? Para baixo ou para cima? Espero que você tenha conseguido aí. E caso você não tenha entendido ainda, espero que você tenha entendido agora. A tração está para cima. Ah, Fabiano, mas essa pessoa aí, ela não puxa o fio para baixo? É verdade, ela puxa para baixo.
Mas, Fabiano, por ela puxar o fio para baixo, a tração não tem que estar para baixo? Não, por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa puxa o fio para baixo, o fio puxa a pessoa para cima. Ação e reação, na verdade. Para as ação e reação, elas têm que ser sempre direções opostas. Então, circulei aí a parte mais importante desse exercício. Espero que você não erre mais, porque os próximos exercícios aí que vão aparecer vão explorar bastante esse conceito, tá bom? Isso cai muito no vestibular. Então aproveite aí para desenhar com calma, fixar esses detalhes aí, e logo a seguir os exercícios vão ser bastante fáceis, tá bom? Beleza, e agora a gente vai continuar fazendo o diagrama de corpo livre na pessoa. O diagrama de corpo livre é o quê? Desenhar todo mundo separado e todas as forças que existem, né? Então, a pessoa também tem um peso para baixo. E uma normal, né? Colocar N para cima, ó. N de normal para cima, tá? Essa N é a força que a balança está aplicando na pessoa. Então, a pessoa aplica uma força na balança e a balança aplica uma força nessa pessoa. Então, eu vou apagar a balança aqui. Não vou mais precisar dessa balança. Porque aí já está implícito aí, né? Que o N é a força que a balança está aplicando, tá bom? Pronto. E agora, arregaçar as mangas e escrever as equações. Então, vamos começar pelo bloco B, né? Força resultante igual a MA. Resultante das forças, como a gente sabe que a aceleração está dirigida para cima, e ela vale 2, né? 2 metros por segundo ao quadrado, é isso? Então, meio, né? Módulo igual a meio, tá? Meio metro por segundo ao quadrado. Então vai ficar como? Vai ficar tração. Tração. Menos peso do B. É igual a massa desse bloco. Vezes a aceleração. Vamos calcular. Ok, vamos calcular a tração, né? Bom, peso do bloco. A massa do bloco valia... Deixa eu pegar aqui do enunciado. 20 quilos. Ok? 20 quilos. Então nós temos aí 200 newton, né? Então 200 newton. Pro peso do bloco. Igual a massa do bloco, que é 20. Vezes a aceleração, que dá meio. Passa 200 para o outro lado. A tração é igual a 10, né? 20 vezes meio dá 10, mais 200. A tração dando 210 newton. Ok? Esse é o item A. É a força com que o operário está puxando esse bloco. E agora a gente vai calcular a indicação da balança, né? Então vamos olhar para o operário ali. Então tá aqui o operário. O operário não está subindo nem descendo. Então no equilíbrio nós temos que todas as forças verticais são iguais, né? Então para cima tem que ser igual para baixo. Então tração mais a normal é igual a peso do operário. A tração a gente acabou de calcular, 210. Mais a normal que a gente quer. Isso é igual a força peso. E a força peso do operário, a massa do operário era 80 kg. Temos 800 newton. Passa 210 subtraindo. Então nós temos que a força normal 590 newton. Ou seja, a balança está marcando 590 newton. É como se o operário tivesse 59 quilogramas, né? Então dá a impressão aí, né? Que o operário está mais leve. Entendeu? O operário está mais leve. Tá bom? Isso aí a gente chama de peso aparente. Tá bom? O que seria peso aparente? Peso aparente, na verdade, é um peso, é um valor marcado pela balança. Então a balança, ela não sabe, né, se um corpo está sofrendo acelerações diferentes. Então a balança normalmente, quando a gente sobe em cima da balança, teoricamente a gente está parado com força resultante nula, né? No caso, a única força que existe, né, que a gente está aplicando na balança é a peso. Na verdade, então a balança está marcando o nosso peso.
Agora, se a gente tivesse dentro do elevador, ou nesse caso aí, né, que o operário está segurando esse bloco, então a balança está marcando valores menores ou maiores. Nesse caso é menor, né, do que o peso da pessoa, tudo bem? Bom, aí no item C, ele pede, ó, isso é uma questão conceitual, tá? No item C é a força de reação do peso do operário. Quem é a força de reação do peso? Indicando sua intensidade, direção e sentido, e onde está aplicada. Então nunca se esqueça aí, tá? Que a força peso, na verdade, todas as forças têm que ter um par de reação, né? Ação e reação. E a força peso, ela é uma força vertical dirigida para cima, né? A reação dela, tá? E onde ela está aplicada, ó. Imagina que nós estamos aqui, ó. Esse é o operário. Tem uma força peso operário. Qual é o par de ação e reação? Está no centro da Terra. Centro de gravidade da Terra. Tem ali, ó. Esse é o par ação e reação. Então, a reação da peso do operário é o que? É uma força vertical dirigida para cima, oposta ao peso, no caso, né? Com a mesma intensidade de 800 newtons. Tudo bem? E aplicada no centro da Terra. Bom? Centro da Terra. Muito bem. Então, espero que você tenha conseguido fazer também esse exercício aí, tá? Bom, galera, então por enquanto é só. Nos próximos exercícios, você pode ver, né, que a gente vai fazer exercícios com os bloquinhos, né? Obviamente, vai ser a sequência do que a gente já tem feito. Primeiro olhar como um todo, depois separado, para achar as forças de tração, as forças de contato. Então, acho que vai ser um capítulo bem tranquilo. Então, quero que você aí, se você não conseguiu fazer algum exercício desse vídeo, coloque nos comentários, tá bom? Não esqueça também de ver meus outros vídeos, né, que de repente você pode também acompanhar aí outras dúvidas que você tiver eventualmente, você pode sanar através dos outros vídeos. Beleza? Então, por enquanto é só, galera. Espero ter ajudado vocês aí. E, bom, se inscreva aí no canal para receber as próximas resoluções, tá? Confira também muitos materiais que eu tenho na minha plataforma, tá? E o link tá na descrição do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!